Vá pra casa. Vambora, a partir de agora vai ser desse jeito. Bora, bando de velho, troca pneu depois. Tá na hora de procurar casa, bando de cachaceiro vagabundo. Vambora, molha mais. Vão embora, bando de diabo. Molha mesmo, é pra ir pra casa. Não quero saber. Bora, bando de piriguete, caminho de casa. Aqui vai ser assim, vambora. A partir de agora, não quero ver ninguém em rua. Procura casa, piranha. Bora. Bora, vambora, velho safado. Procura casa. Bora, bora, vagabundo. Pra ir pra casa, prostituta. Tira. Eu tô falando, tira esse cabelo daqui, Ana Clara. Tira esse cabelo daqui. Você não me escuta. Aqui, ó. Com medo, vó. Ana Clara, chega. Chega. Quieta. Tá? Vamos, Para. tem jeito. Para. Tem um jeito. Para. Quantas vezes eu falo, Ana Clara? Você não me escuta? Tem um jeito. Meu cabelo vai cair. Meu cabelo vai cair. Meu cabelo vai cair. Gente, tá doendo. Para de rir. Para de rir. Para de chorar. Criatura, para de ficar caçando coisa que fazer nesse período da quarentena. Presta atenção, você tem muita coisa para estudar, tá? Então vem acompanhar a nossa videoaula de hoje e roda a vinheta. Vamos começar a nossa aula hoje de relações ecológicas. Então você vai começar colocando aí no título, bem bonitão no seu caderno. Você vai usar todas as suas canetas coloridas para ficar bem top, tá? Então lembrando que essa aula gera uma atividade. E a primeira atividade que eu quero, e assim como todas as videoaulas, vocês vão colocar no caderno o conteúdo que está aqui no slide. Assim como eu passo aí na escola, a gente copia no quadro para vocês terem material de registro no caderno para ficar legal para estudar. Da medida que você copia, escreve, presta atenção na aula, você aprende muito mais. Então vamos lá, bora começar a nossa aula. Então a gente vai ver sobre relações ecológicas. Nas relações ecológicas, como é um dos campos de estudo da ecologia, é a relação que os seres vivos vão ter entre si. E aí nós vamos ter dois tipos de relações ecológicas aqui em relação a essas espécies. Primeiro, você vai anotar aqui, ó, relações interespecíficas. Vamos lá por partes. Interespecíficas vai ser entre as diferentes espécies que estão aqui. Então tem a espécie A, espécie B, espécie C. Relação interespecífica é entre elas, certo? E a relação intra lembra o quê? Opa, lá dentro. Então a relação intraespecífica não pode confundir com a anterior. É aquela relação onde vai ser dentro da própria espécie, certo? Então, por exemplo, uma disputa entre lobos. Lobos não são da mesma espécie? Isso é interespecífica ou intraespecífica? Intraespecífica, isso mesmo, porque é dentro da espécie de lobos. Avançando. Aí, seja interespecífica ou intraespecífica, tem a relação que é harmônica ou positiva, que é aquela onde não vai ter nenhum prejuízo para os indivíduos que estão envolvidos nela. A gente tem várias relações que são legais entre os seres vivos. E relações desarmônicas. Pelo menos um deles vai ser prejudicado, certo? Vamos começar então agora. Você vai anotar aí no seu caderninho, ó. Tcharam! Relações intraespecíficas. O que é intraespecífica mesmo? É dentro da espécie ou entre as espécies? Ah, intra, dentro. Isso mesmo, né? Dentro daquele conjunto ali, certo? Dentro daquela população. O que é população? Não são indivíduos da mesma espécie. Já expliquei isso. Então, vamos começar com as relações que são harmônicas.
Aqui a gente tem a relação de sociedade, olha que bonitinho. Sabia que nas abelhas nós temos uma sociedade? Tudo muito organizado. A gente tem uma cooperação entre esses indivíduos e o interessante é que você não pode esquecer de anotar, você vai passar o seu marca-texto aí quando você anotar. É que na sociedade existe divisão de trabalho, certo? Então todo mundo sabe a sua função. Aqui a gente tem, por exemplo, a rainha, que é responsável pela reprodução e controle dessa colmeia. Nós temos a operária, que é aquela responsável por captar e coletar o néctar, ok? E nós temos o zangão, que tem a função de reproduzir com essa rainha para gerar os descendentes. Nós vamos dizer que essa sociedade é uma sociedade heteromorfa. Hetero, diferente, morfo, morfologia. Tá vendo que a abelha, a rainha, é diferente da operária e é diferente do zangão? Então elas anatomicamente têm diferenças, que fica muito evidente essa questão dessa hierarquia, né? Olha lá, a gente tem também aqui ó, um outro tipo de sociedade, é o caso das formigas, bem basicão. Nós temos a rainha e o macho, só os dois que são alados, que isso, eles têm asinha. Operário e soldado não tem asa. Operária é quem vai fazer a coleta, vai fazer o forrageamento para captar os alimentos para levar lá para dentro do formigueiro. E a soldado, geralmente são as soldadas que são aquelas que machucam a gente quando a gente mexe lá no formigueiro. Já viu aquela expressão? O que vem de baixo não me atinge. Aí vem um outro aí e fala, então senta no formigueiro para você ver. É isso. Então são as soldados que vão lá e morde a gente. Aí tem dois tipos de soldado, tem a soldado mecânica e tem a soldado química. A mecânica ela vai lá e morde. E aquela química, quando a gente pega, ela vai secretar uma substância química que vai causar uma reação alérgica no nosso corpo e vai doer pra caramba. Nós temos aqui agora outro tipo. Então antes era sociedade, agora é colônia. Então atenção, a colônia, divisão de trabalho não obrigatória. A gente tem aqui uma colônia, nós vamos chamar isso aqui de coral, generalizando todo mundo. Aqui nós temos vários tipos, né, de indivíduos, corais. Lembrando que a gente está falando uma relação interespecífica, ok? Mas nesse nível aqui eu estou vendo tipos diferentes de corais, sendo ambos da mesma espécie e tendo alguns também que não são, que pode estar por ali. Nós temos aqui, isso aqui é uma caravela. A gente olha e pensa que é um animal só, mas não é. Aqui nós temos uma colônia. Nós temos 3 tipos de seres aqui dentro desse indivíduo aqui como um todo, né, que a gente pode pensar. A gente tem gastrozoides, que tem a função de alimentar. Nós temos gonozoides, que são os que vão ajudar para a reprodução dessa caravela. E nós temos os dactilozoides, que vão ajudar na defesa. Esse animal aqui, se você entrar em contato com ele, você pode ter, né, uma toxina liberada no seu corpo. O pessoal antigamente falava que eles davam choque, mas não dá choque. Lá no desenho de Bob Esponja está errado, ok? É uma toxina que é liberada através dos quinidócitos, substância urticante. Avançando aqui, nós temos agora aqui outro tipo de colônias, por exemplo, as colônias de bactérias, que é muito falado. Olha os tipos, que legal. Ó, nós temos os tipos cocos, dos tipos diplococos, são 2, os streptococcus, nós temos aqui os vibriões, nós temos os bacilos, nós temos aqui ó, os espirilos, ó, o estafilococo, que são muito famosos, certo? Então é um tipo de colônia que a gente está vendo. Não vou falar disso agora porque isso é assunto de outra aula, a aula do reino monérico, eu vou falar melhor disso. Que eu tenho que agilizar porque vocês não têm muita paciência para ver vídeo, tá? Olha lá, agora a gente está vendo, ainda dentro do interespecífica, relações desarmônicas. Positivo ou negativo? Negativo, tá? Aqui a gente tem a competição intraespecífica. Foi o caso que eu dei logo no começo da nossa videoaula. Nós temos aqui ó, a competição entre seres, né, da mesma espécie, claro, porque a gente está falando de relação intraespecífica.
Tá vendo aqui, ó, ursos brigando? Nós estamos vendo aqui, ó, lobos brigando. Professor, como é que eles brigam? Por causa de que eles brigam? Competição. Se você for no mercado, você vai ver um tipo de competição. Meu amigo que mora lá nos Estados Unidos, ele disse que lá o povo fica louco por causa de papel higiênico. Então eles estão vendo o papel higiênico na prateleira, vai, corre, arranca da mão do outro e leva. Isso é uma competição entre específicos, gente. Se o mundo ficar em caos, você vai ver a competição. Aqui a gente tem competição por território, certo? Então, por exemplo, os machos alfa de 2 alcateias, eles disputam por território. A gente tem aqui a competição por parceiro sexual. Então, por exemplo, alguns machos competem para mostrar que ele é o mais forte e conquistar a atração da fêmea. Nós temos a competição por alimento, que é o que a gente tem visto na nossa espécie, competição entre específicos. Agora, dá uma pausa aí. Respira. A gente vai entrar agora nas relações interespecíficas. O que é isso mesmo? Aquela que é entre as espécies. Então agora eu tenho o quê? 2 espécies diferentes, ou mais, dependendo do caso. Aqui, por exemplo, vamos começar com as relações harmônicas, positivas. A gente vai ver um dos casos mais famosos e cai demais no Enem. Fica ligado nisso. Nós temos o mutualismo. Mutualismo lembra o quê? Mútuo. Opa, lembrar ajuda, não é? Nesse período aí a gente tem que tentar praticar, né, o respeito mútuo entre um e o outro. Mas o conceito ecológico de mutualismo é uma relação onde 2 espécies se beneficiam. Uma ajuda a outra. Aqui a gente tem o caso dos líquens. Anota aí. Líquen. Como que escreve isso? L-I-Q-U-E-N. Líquen. O líquen é uma associação entre algas e fungos, certo? Essa parte verdinha que vocês estão vendo, não sei se vocês conseguem ver ali no vídeo, essa parte verdinha aqui, ela é composta pelas algas. E nós temos os fungos que dão essa fixação, e geralmente eles ficam na tronco de árvores, né? Eles são bioindicadores de qualidade ambiental. Então, onde tem líquen, geralmente é um lugar bom para se respirar, geralmente, certo? A gente tem aqui também o caso do triconinfa. Triconinfa é um protozoário, um serzinho microscópico, que fica dentro do intestino do cupim. Pensa, o cupim come o quê? Não é madeira? Se o cupim não tivesse esse triconinfa, ele não conseguiria quebrar a lignina, quebrar a celulose que está presente ali naquela madeira, e ele não ia conseguir fazer a digestão desse carboidrato que é muito complexo, certo? Então, um ajuda o outro, um beneficia o outro. O interessante é que vocês têm que anotar aí, ó. No mutualismo, 2 espécies beneficiam, só isso? Não. Elas mantêm uma relação de dependência. Não consegue viver separado um do outro, certo? Próximo. Protocooperação. Isso aqui é muito legal. O que é a protocooperação? 2 espécies se beneficiam, mas diferente do mutualismo, na protocooperação elas podem sim viver separadas. Em algum momento elas voltam e se ajuntam ali de novo. Olha só, olha que legal isso aqui. Esse aqui é um crustáceo chamado de eremita. Ele fica andando por aí. Aí de repente ele vai, ele vê uma anêmona, ele pega essa anêmona, coloca nas costas e sai andando com ela. Agora que ele está com essa anêmona, ninguém vai querer mexer com ele, porque a anêmona é um quinidário que tem substância urticante, pode machucar alguém que chegar ali, ele se protege. E o que a anêmona ganha com isso? A anêmona é fixa, ela não consegue andar. Então, com esse eremita, ela consegue chegar a outro local que ela não conseguiria por conta própria. Se beneficiam. Mas ele vai, deixa a anêmona lá e vai andar sozinho. Depois, se ele quiser pegar outra, ele sai andando com ela e vice-versa. Então, eles não dependem um do outro exclusivamente. Se ajudam, mas não dependem. A gente tem aqui também, olha isso aqui. Que corajoso esse passarinho. Esse passarinho, ele é o dentista do jacaré. Olha que legal. Ele come, né, o restinho de comida que está ali no jacaré e faz uma limpeza na boca do jacaré. Então, esse ganha e o jacaré ganha também, certo?
que eles vivem separados. Avançando. Inquilinismo. Inquilinismo lembra o quê? Inquilino. Se você mora de aluguel, ou se você tem uma propriedade, seu pai tem uma propriedade de aluguel, você vai ter um inquilino, alguém que mora lá. Na natureza também existe isso. Olha a diferença aqui, ó. Nós temos o mais e o zero. Certo? Um é beneficiado, o outro independe. Por exemplo, essas plantas aqui. Essas plantas, elas ficam em cima de troncos de outras plantas, de outra espécie. A planta maior, para ela, ó, independe. Mas para essa daqui ela é beneficiada porque ela consegue ficar mais alta e pegar mais luz solar. Aqui nós temos um outro caso também muito conhecido, que é o caso do peixe-agulha e o pepino do mar. O que o peixe-agulha faz? O peixe-agulha, ele entra lá dentro do pepino do mar e fica escondido ali, para ninguém achar ele. Aí depois ele sai, dependendo da situação. Então isso é um caso de inquilinismo. Um é beneficiado e a outra depende. Comensalismo. Essa aqui é muito famosa também. O que é o comensalismo? Uma espécie geralmente se beneficia dos restos alimentares da outra. A gente tem um caso mais famoso, sempre quando alguém falar de comensalismo, vai comentar disso, é o caso do tubarão e a rêmora, certo? Também a relação mais e nula. Diferente do caso que a gente viu anteriormente lá do jacaré, no jacaré a gente viu o jacaré lá e o passarinho que faz a limpeza. Os dois são beneficiados. Agora, não. Agora tá o tubarão, baby shark, tchururu, e aqui embaixo a gente tem a rêmora. O tubarão come, baby shark come. A rêmora tá aqui embaixo, ela come o restinho. O tubarão ganha alguma coisa com a rêmora lá? Nada. Então por isso que a gente vai falar que é comensalismo. Uma é beneficiada, no caso a rêmora, e a outra de boa, é o caso do tubarão. A gente tem aqui também o urubu, que é carniceiro, ele come o resto alimentar do que uma hiena ou que um leão comeu ali. Amensalismo. Olha o A antes. Lembra que eu já expliquei para vocês tanto sobre A? O A ele dá o sentido de não, negação. Então, amensalismo. Amensalismo, ela inibe. A gente agora já começou a falar de desarmônica. Agora já é um que não é legal para algum dos dois. Por exemplo, a gente tem aqui, ó, esse processo de algas dinoflageladas chamado, né, maré vermelha. Essa maré vermelha ela é letal, ela pode matar. E ela pode matar muitos peixes que estão ali, eles vão inibir. O caso mais famoso de amensalismo é o caso da penicilina, um fungo que inibe o crescimento de bactérias. Esse aqui foi um dos primeiros antibióticos, descoberto por Alexander Fleming. Ele estava fazendo cultura com bactérias e de repente ele viu umas manchinhas que não deixavam as bactérias dele crescerem. Aí falou, que diabo é isso que não deixa minhas bactérias crescerem? Uai, peraí, se essa pontinha não deixa minha bactéria crescer e algumas bactérias não são legais, será que se eu pegar esse negocinho, fazer um medicamento, vai matar a bactéria que está fazendo o povo ficar doente? E com isso ele criou um dos primeiros antibióticos naturais, que é o caso da penicilina. Um fungo. Olha lá, tá acabando. Nós temos aqui predatismo. O que é predar? É você matar o outro, comer. Mata e come. Ah, professora, eu sou vegana, eu não como carne. Tá, mas você é predadora. Você teve que matar aquela planta algumas vezes para poder comer. Aquele pezinho de alface que estava lá, você teve que matar e comer. Aqui nós temos, ó, essa cena. Leão comendo o quê? A zebra. Isso é predação. Isso é muito importante, porque graças ao predatismo, nós temos um controle populacional. Se não existisse o predatismo, ia virar praga. Uma espécie ia crescer demais e com isso ia acabar os recursos e ia virar um caos. Então, predatismo é uma relação natural que a gente tem. Parasitismo. Parasitismo, também desarmônica, interesse específico. Uma espécie vive às custas da outra, prejudicando-a. Diferente do predatismo. No parasitismo, ela não quer matar. Pessoal, mas eu fiquei sabendo que o cachorro morreu de carrapato. Ou de alguma doença do carrapato. Para.
O carrapato, ele não é predador, ele não quer matar o cachorro, porque se ele mata o cachorro, ele perde a fonte de nutrientes dele. Então o que o carrapato faz? Um carrapato aqui, outro carrapato aqui, outro carrapato aqui, sugando nutriente. O carrapato que está lá vai falar, opa, ninguém mais entra aqui dentro, não. Não é bem assim. Então vai tendo uma carga parasitária muito grande e o animal pode não resistir a isso, certo? A gente tem aqui, ó, alguns parasitas de plantas que podem acabar com as produções, com as plantações. Uma espécie vive às custas da outra. E a competição interespecífica. Então, quando tem duas espécies diferentes competindo por recursos. Recursos alimentares, recursos de território, ou também, né, para que isso resulte num controle populacional, que também é legal. Controle populacional para que uma espécie não fique tanto em relação à outra, certo? Isso é importante demais. Aqui eu estou vendo 2 tipos de bactérias. Aqui eu tenho a Paramecia aurelia e aqui eu tenho a Paramecia caudata, 2 tipos de protozoários. Quando as duas ficam juntas aqui agora no outro caso, o que vai acontecer? A aurélia vai crescer aqui e a caudato vai diminuir, ou seja, nós temos a aurélia sobressaindo em relação a Paramecia caudato. Isso aqui é uma competição interespecífica. 2 espécies diferentes. E é isso. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Como a gente sempre fala, por hoje é só. Graças a Deus. Até a aula que vem. Muito obrigado. Tchau, tchau.